Vou deixar dessa forma. Vocês estão conseguindo visualizar? Dá para ver. Ok. Certo. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Thaís, eu sou nutricionista especialista em alimentação infantil, com ênfase em dificuldades alimentares. Obrigada pelo convite. Conversar, né, sobre toda essa questão de alimentação infantil, principalmente para crianças com altas habilidades. É um assunto relativamente novo, que muitas famílias têm dificuldade, mas quando a gente pensa com relação à questão de saúde mental e nutrição, quanto mais o tempo passa, mais a gente consegue observar o quanto que isso interfere nos comportamentos ali da própria criança, e para a gente facilitar o desenvolvimento cognitivo, potencializar o que for necessário e organizar, né, de uma forma geral, o corpo, né, dessa criança. Preparei aqui uma apresentação para vocês com várias orientações práticas relacionadas a esse assunto. Espero que vocês aproveitem bastante. Então, vamos lá para o assunto. Alimentação para crianças com altas habilidades, com objetivos de promover foco, energia e bem-estar através das escolhas alimentares. E aí, primeiro é importante reforçar que as famílias que passam por essa situação não estão sozinhas, principalmente quando a gente fala, né, de crianças, seja elas neuroatípicas ou crianças com altas habilidades, independente ali do contexto, a família, a mãe, o cuidador de forma geral, geralmente se sente muito sozinho, principalmente porque são várias informações, várias coisas novas, mas o importante da gente ter, né, como você tem, né, esse grupo de apoio com mães para trocar informações e uma se apoiar com a outra e todo mundo entender que essas dificuldades, né, acontecem, mas juntas a gente consegue melhorar cada vez mais, trazendo informações para essas famílias, colocando isso em prática, testando o que deu certo, o que não deu certo, para que juntas a gente consegue cada vez mais melhorar a alimentação, né, dessas crianças, desenvolvimento, para que sejam ali jovens e adultos conscientes e que aprendam a desenvolver principalmente esse comportamento alimentar melhor na infância. Eu coloquei aqui alguns desafios que são muito comuns em crianças com altas habilidades, crianças neuroatípicas, tá? A gente tem um aqui que é importante, que é a dificuldade de concentração. Seu filho tem um potencial imenso, mas às vezes parece que a mente dele está a mil, em lugares diferentes, então a criança ela tem ali uma dificuldade de se concentrar muitas vezes. E eu vou falar para vocês hoje sobre alguns micronutrientes, alguns alimentos que potencializam essa concentração, tá? Isso é extremamente importante, estar tranquilo e organizado, estar atenta na hora de organizar a alimentação de crianças com altas habilidades. Outra coisa extremamente importante que a gente vai conversar hoje, eu preparei até um esquema para vocês, que é relacionado a esses momentos de hiperatividade intensa, seguidas de cansaço extremo. Então, às vezes, a criança está ali extremamente agitada e depois essa criança diminui essa energia. E aí, por que isso acontece? Como que a nutrição influencia nisso, né? Então, eu trouxe algumas orientações para vocês com relação a isso, porque o ideal é a gente sempre tentar manter um equilíbrio. E esse equilíbrio, muitas vezes, está relacionado com o perfil alimentar que essa criança faz o consumo, tá? E aí, hoje eu trouxe para vocês alguns alimentos que potencializam essa criança ter esse pico de energia. Então, é importante a gente estar atenta para manter esse equilíbrio ao máximo e as escolhas alimentares vão influenciar isso. Humor instável. Essa questão do humor, gente, para nós, né, adultos que cuidamos dessas crianças e tudo, é muito difícil da gente conseguir controlar ainda mais criança, né? Isso está muito relacionado ali com a parte da ansiedade, irritabilidade, mudanças bruscas de humor, que podem tornar ali, né, o dia a dia mais desafiador. E aí a alimentação também vai influenciar com essa instabilidade de humor. E aí existem alguns alimentos específicos, grupos de alimentos específicos, que vão ajudar a trazer ali um equilíbrio maior com relação a isso.
E quando a alimentação se torna um desafio? Uma característica que é muito comum, e é a minha especialidade, né, que são essas dificuldades alimentares, principalmente crianças com seletividade alimentar. Às vezes você sabe o que precisa ser feito, quais alimentos são importantes para que a criança faça o consumo, mas você tem essa dificuldade de incluir isso no dia a dia do seu filho por ele ter essa seletividade alimentar. Seja ela por dificuldade com relação a texturas de alimentos, seja ela por cores de alimentos, seja a criança ter um paladar que aceita melhor alimentos que são industrializados do que os alimentos que são feitos em casa. Então, eu vou trazer aqui para vocês também algumas orientações relacionadas a isso, porque é muito simples, seria muito simples, né? Que somente ali um cardápio resolveria esse problema de crianças com altas habilidades, mas essa questão da seletividade alimentar também vai influenciar bastante nessas escolhas. Então, aqui com vocês, eu vou trazer algumas orientações, né, para que vocês consigam, além de entender quais são esses alimentos que são importantes serem oferecidos para essas crianças, como que a gente faz quando a criança é seletiva para a gente incluir esses novos alimentos, seja para a criança aprender a consumi-los ali de forma separada, ou para introduzir em alimentos que a criança já faz o consumo, tá? Que isso é muito importante também. E aí, o ideal é a gente conseguir trazer ali para a criança essa energia equilibrada. O que é essa energia equilibrada? Evitar esse pico, né? Que a criança vai ficar ali extremamente agitada e depois muito cansada. Então, o ideal é a gente tentar manter ao máximo esse equilíbrio a nível energético. É importante também a gente ter atenção para obter esse bem-estar emocional, que é reduzir essa ansiedade, irritabilidade, para promover ali ao máximo essa emoção, né, equilibrada ali, relacionada com a autoestima, com todas essas características a nível comportamental, que pode e tem relação com o consumo alimentar dessas crianças. O desempenho escolar, seja desempenho escolar em atividades regulares ou desempenho em outras atividades extras que essas crianças fazem, para que essa criança tenha o êxito dentro dessas atividades, né, é importante ali que a gente faça a regulação de determinados alimentos, de determinados nutrientes, e uma rotina prática saudável. Hoje vou exemplificar aqui para vocês como que a gente faz para conseguir essa rotina. E já adianto para vocês que rotina é a base da organização de qualquer criança, tá? E aí, eu falo rotina de forma geral, mas a rotina alimentar também, com horários bem estabelecidos, intervalos bem estabelecidos. A gente precisa, principalmente nessa situação, de previsibilidade na alimentação das crianças, tá? Uma coisa que a gente acaba tirando ali a criança do sério é quando a gente muda muito a rotina, né? Às vezes a criança fica irritada, um dia a refeição acontece na mesa, outro dia a refeição acontece na sala, outro dia a refeição vai acontecer no restaurante. Então, quando a gente fala dessas questões, é muito importante ter uma rotina alimentar bem estabelecida, com previsibilidade, para a gente ter ao máximo ali a calma dessa criança, e isso, né, de forma mais equilibrada, para que as atividades diárias sejam mais tranquilas possíveis. E aí hoje eu vou trazer para vocês também algumas orientações relacionadas a toda essa parte de rotina. Aqui eu quero trazer para vocês a importância de conteúdos que já tenham evidência científica, tá? Porque nós estamos na era de suplementos alimentares, isso é fato. Todos os dias, quando a gente entra na rede social ou qualquer tipo de site, ou no próprio Google, né, a gente vai ver ali propagandas de suplementos. E aí, não quer dizer que tudo que está escrito ali no rótulo daquele suplemento que é verdade. Então, é muito importante as famílias estarem atentas se aquele suplemento tem ou não comprovação, tá? E qual é o profissional que está divulgando aquele suplemento. É muito importante ter atenção com relação a isso, porque eu vejo várias famílias, né, comprando alguns suplementos que não têm evidência científica de eficácia, às vezes são suplementos que são caros, às vezes as crianças têm dificuldades de utilizar esses suplementos, a família faz um esforço e acaba comprando
uma vitamina, um micronutriente que não tem nenhum tipo de evidência. Então, é muito importante seguir orientação de profissionais que têm esse conhecimento ali, que está atualizado, e não qualquer pessoa que está fazendo essa divulgação ali simplesmente para venda, tá? Então, é muito importante a gente ter atenção. Hoje em dia, gente, qualquer lugar que vocês forem procurar, vai ter ali um complexo vitamínico para ajudar a criança a concentrar melhor e tudo mais, mas nem tudo é verdade. Então, a gente precisa de desconfiar, principalmente quando são suplementos ali, complexos vitamínicos, que parece que vai resolver todos os problemas da vida, tá? Outro adendo importante é a gente tentar ao máximo sempre organizar ali, adequar isso relacionado com alimentos de verdade no dia a dia da criança. Se for necessário fazer algum exame laboratorial para a gente entender se de fato aquela criança precisa de suplementação. Se não for por meio de exame laboratorial, gente, quando a família relata para a gente quais são os alimentos que a criança come, a gente consegue mensurar quais são esses micronutrientes que essa criança consome, quais são essas vitaminas que ela está consumindo e quais estão faltando. Então, por isso que é muito importante o acompanhamento, às vezes, mais individualizado, quando você sente que a alimentação do seu filho é mais restrita e tudo mais. Mas entendam, comprar esses suplementos de forma insegura, ou só porque está de promoção na farmácia, porque alguém falou que é importante, não é o ideal, tá? A gente precisa de ter muita atenção com relação a isso, principalmente porque a gente está nessa era, né, de suplementos. Vou começar agora falando para vocês algumas estratégias extremamente importantes para vocês já começarem a colocar em prática aí no dia a dia com vocês, com as crianças de vocês, para começar a organizar essa questão da alimentação. Se vocês quiserem, pode anotar. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, a base de uma boa alimentação infantil em qualquer situação é a rotina. Criança precisa de rotina alimentar estruturada. E eu ainda falo para os meus pacientes que essa rotina, que ela esteja impressa e, de preferência, ali com desenhos que essa criança entenda, para ela visualizar o que está acontecendo, o que vai ter na próxima refeição e tudo mais, quais são os horários, por mais que ela não entenda de horários, tá? Isso é extremamente importante, organizar e ter previsibilidade de rotina. E aí, com relação à parte da rotina, eu coloquei aqui para vocês que é extremamente importante refeições fracionadas, tá? Crianças que fazem poucas refeições durante o dia ou pula refeições, isso favorece que a criança tenha picos de energia e depois a energia dessa criança acaba. E aí ela não consegue exercer o restante das atividades. Se é uma criança que utiliza algum tipo de medicamento, dependendo desse medicamento, fica mais complicado ainda, porque a gente precisa de manter energia durante todas as atividades do dia da criança. Por isso que o ideal é que essa criança faça ali de 4 a 5 refeições no dia, tá? E aí, eu já puxo aqui um asterístico, porque às vezes a gente quer que a criança faça de 4 a 5 refeições no dia, mas nós, familiares, por causa da correria do dia a dia, fazemos só almoço e jantar. Às vezes a gente não toma café da manhã e quer que a criança tome café da manhã também. E a criança, eu sempre falo que é uma esponja e espelho. Ela absorve o que a gente faz e repete também o que a gente faz. Então, entenda que essa questão da rotina é extremamente importante para a criança, mas é importante também para que a família comece a se organizar também com relação a isso, tá? Porque às vezes a gente faz o pratinho, organiza ali tudo para oferecer para a criança, e aí a família ou deixa a criança ali sozinha naquele momento, né? Ou não consome aqueles alimentos também que estão sendo oferecidos. Então, essa rotina é muito importante, tanto para fidelização ali dos alimentos que essa criança consome, tá? E para organizar, para evitar esses picos de energia durante o dia, que uma hora a criança tem ali energia demais para fazer várias coisas, e depois ela tem energia de menos para executar as atividades do dia a dia. Então, é extremamente importante fracionar essas refeições para manter ao máximo esse equilíbrio de energia durante o dia e as atividades. E aí eu coloquei ali, né, uma sugestão do café da manhã que precisa de ter carboidratos complexos. O que são carboidratos complexos? São carboidratos que vão oferecer
energia aos pouquinhos para a criança, tá? Então, quando a gente fala assim, de pão integral, esses alimentos integrais, a maioria deles, né, tem esse objetivo de fornecer energia aos poucos para a criança. Mas meu filho, por exemplo, não come pão integral. E aí, ao invés ali da gente colocar alimentos integrais, é só a gente aumentar a quantidade de fibras das refeições. Por exemplo, se a criança tem costume de consumir algum biscoito, alguma bolacha, algum bolo, é importante que isso seja acompanhado com pedaços de fruta, por exemplo. Se for o bolo que a família faz, que a gente utilize ali, ao invés de só a farinha de trigo, a gente pode substituir a farinha de trigo por farinha de aveia, ou se a receita pedir 2 xícaras de farinha de trigo, a gente coloca uma de farinha de trigo e uma de farinha de aveia, porque isso já vai deixar aquela receita que é nesse sentido aqui de carboidratos complexos, rico em fibras, tá? Então, são pequenas estratégias que vai ajudar que essa energia da criança seja liberada aos poucos. Então, a gente precisa de entender ali minimamente relacionado a esses nutrientes ali da alimentação para oferecer de fato esses alimentos. Coloquei ali as proteínas, mas eu separei um slide aqui só para a gente falar de proteínas, que é uma deficiência da maioria das famílias, essa dificuldade de colocar proteínas nas refeições de forma geral. Mas voltando aqui ainda para a rotina, ali tem um lanchinho da manhã. Se a criança estuda de manhã, geralmente ela vai ter ali, né, o lanche dela, da escola, né, é importante também a gente entender com relação a isso. Vou fazer outro adendo aqui com relação a crianças que acordam cedo, vão para a escola e pulam refeições, tá? Essas crianças que pulam refeições, a gente tem que ter muita atenção. É o ideal, gente, que essa criança coma, nem que ela tome um pouco de suco, ou ela vai para a escola comendo uma fruta, porque lembre que essa criança, ela está de jejum ali durante umas 8 horas, né, 8 a 10 horas, dependendo da idade da criança. Então, é importante que ali, quando ela pode, 6h30, 7 horas, antes de ir para a escola, que ela consuma algum alimento que vai fornecer ali um pouco de energia para ela até chegar, por exemplo, o lanchinho da escola. É claro que isso aqui é uma sugestão. A gente faz a adaptação aqui de acordo com a rotina do dia a dia da família de verdade, tá? Mas sempre entendam que é importante ter várias refeições ali durante o dia e fracionar bem essas refeições. Então, eu coloquei ali a sugestão do lanchinho da manhã, depois ali o almoço com a refeição completa. Quando eu falo refeição completa, é que vai contemplar todos os nutrientes que a gente precisa. O carboidrato, que vai ser o arroz, ou o macarrão, ou a batata, a proteína de origem vegetal, que geralmente ele vai ser o feijão, a proteína de origem animal, que pode ser a carne, o frango, o ovo, qualquer uma dessas, e de preferência de 1 ou 2 tipos de verduras e legumes ali no prato dessa criança. Essas verduras e legumes, elas podem estar separadas ali na forma de salada, ou elas podem fazer parte da composição ali da própria preparação. Por exemplo, ao invés de fazer um arroz branco, a gente coloca ali um arroz com couve-flor, um arroz com cenoura ralada, porque aí a gente já aumenta ali a possibilidade de nutrientes dentro daquela refeição. Meu filho gosta muito de macarrão com carne moída. Dá para você preparar, por exemplo, a base de um molho dessa carne moída, um molho turbinado, onde você bate ali no liquidificador, por exemplo, cenoura com beterraba, tomate, e aí você já vai ter um molho nutritivo, e você pode utilizar esse molho para consumir com pão, para fazer uma mini pizza, se a criança gosta, um pastel assado, um macarrão, uma carne de panela. Então, são estratégias que a gente consegue deixar já nutritivo aqueles alimentos que a criança tem costume de consumir, tá? São estratégias ali que é importante a gente ir fazendo adaptação para melhorar o aporte de nutrientes dessas crianças. Ali, um lanchinho da tarde. O lanche da tarde é extremamente importante, tá? E que nesse lanche da tarde tenham também alimentos que vão conter todos os nutrientes ali, tá? Uma fonte de carboidrato, proteína, alguma coisa que vai fornecer vitaminas e sais minerais para crianças. Porque muitas vezes o que acontece é que as crianças gostam muito do horário do lanche, porque geralmente os lanches vai ser onde que vai entrar ali algum biscoito, alguma besteirinha, alguma coisa do tipo, ou são alimentos que a criança tem mais facilidade de consumir. Mas entendam que todas as refeições a gente precisa de ter alimentos que vão ter ali nutrientes de fato, tá? Então, aproveite sempre que no momento que a criança estiver com fome, para oferecer primeiro alimentos que são nutritivos. Quando a criança falar, tô com fome, primeiro você vem com a fruta.
E aí depois você vem o restante das coisas. Porque quando a criança come já o que ela mais gosta, ela não vai ter apetite para conseguir, né, para querer comer os outros alimentos. E aí, eu vou fazer um asterisco aqui também para lanche da escola, tá? É muito comum, as famílias mandam garrafinhas com suco para a escola e manda ali 200 ml de suco para uma criança, por exemplo, de 5, 6 anos. A criança, ela enche toda a barriguinha dela de suco. E aí não sobra espaço para ela comer a fruta que mandou, o bolinho que mandou, o pão de queijo. E aí o intervalo da escola também é rapidinho. Então, são coisas simples que às vezes atrapalham na criança comer os alimentos que são necessários e que de fato são nutritivos, tá? Então, a gente precisa de ter atenção, porque são detalhes ali que às vezes a gente utiliza com a criança que atrapalha nela comer ali o alimento de verdade que é necessário que ela faça esse consumo. Então, a gente tem que ter muita atenção com relação a essas bebidas, tá? No momento das refeições, porque às vezes acaba tirando o apetite da criança. E ali, um jantar, esse jantar ali é de acordo com a família, se na sua casa você tem costume de jantar, esse jantar pode ser oferecido para a criança, repita ali do almoço, não tem problema. Se é uma família que consome lanche, é só a gente melhorar a qualidade nutricional desse lanche. A gente come pão, aí tu pode colocar ali um pão com uma carne moída, um Rap 10, se for de Rap 10, uma tapioca, cuscuz, então dá para a gente fazer essa adaptação. O que precisa de ter essa composição ali dos nutrientes, que eu vou falar daqui a pouco das proteínas, mas já entendo que é extremamente importante ter essas vitaminas, sais minerais, essas verduras e legumes e frutas sempre presente de alguma forma nessas refeições de forma geral, tá? Quando você estrutura essas refeições, a gente vai favorecer um equilíbrio energético durante o dia, para evitar que a criança tenha muita energia em determinado momento e depois a energia dessa criança acaba, tá? Então, é extremamente importante isso aqui. Outra coisa que é importante também nessa questão da alimentação, para favorecer que a criança coma melhor esses alimentos, precisa de respeitar o intervalo de uma refeição para outra, gente. Não tem como, por exemplo, a gente dar o café da manhã para a criança às 8, e aí, quando é 9h30, a criança pede alguma coisa, a gente vai lá e deixa a criança tomar um Yakult, tomar um iogurte, beliscar ali um biscoito, qualquer coisa. Isso não pode acontecer, porque a criança, ela é pequenininha, qualquer coisa que ela consome tira o apetite. Então, é extremamente importante respeitar o intervalo de 2 a 3 horas de uma refeição para outra, para que na hora que oferecer esses alimentos para a criança, ela tenha apetite de fato para consumir, tá? Então, é extremamente importante a gente organizar esse intervalo das refeições e respeitar esse intervalo das refeições, porque isso favorece que a criança vai ter uma aceitação melhor na hora que os alimentos forem oferecidos para ela, tá? Aqui, eu separei para a gente conversar sobre proteínas. Proteínas são os nutrientes que a maioria das famílias, de forma geral, tem dificuldade de colocar na alimentação das crianças, e as próprias famílias também têm dificuldade de consumir. Quando a gente pensa, por exemplo, ali no café da manhã, é senso comum, né? A gente consumir ali um pão de queijo, um pão com leite e café, e sempre falta proteína. As proteínas são os grupos de alimentos que vão ajudar ali na estruturação do corpo, de forma geral. Elas estão diretamente relacionadas com o funcionamento ali a nível cerebral, tá? Para ajudar ali formações de neurônios, concentração. As crianças precisam desses aminoácidos essenciais que estão nas proteínas. As proteínas, elas podem ser de origem animal ou de origem vegetal. Proteínas de origem animal, a gente vai ter ali os ovos, carne, leite, frango, sardinha, peixes de forma geral, tá? Leites e derivados, e as proteínas de origem vegetal também, grão de bico, soja, lentilha, ervilha, todos eles são proteínas. O ideal é que em todas as refeições tenha ali algum tipo de proteína para que essa criança consuma, tá? Porque a proteína é o que vai garantir a saciedade dessa criança. E aí, essa proteína não precisa, por exemplo, da criança consumir toda a porção de proteína, mas precisa consumir ali um pouquinho dessa proteína.
para garantir ali a qualidade dessas refeições de forma geral. Então, é extremamente importante ter atenção se no dia a dia da criança vocês estão conseguindo colocar essas proteínas nas refeições de forma geral, tá? Porque isso vai ser muito importante. Se for uma criança, por exemplo, que come só ali, né, um tipo de carne, que aceita só ovo, que a gente repita essas proteínas ao decorrer do dia, porque o ideal é que essa criança consuma essas proteínas ali, pelo menos um pouquinho em todas as refeições. Aqui eu trouxe também as estratégias relacionadas a alguns nutrientes que são extremamente importantes para funcionamento ali a nível neural, a nível cerebral, para que a criança tenha ali um foco melhor no desenvolvimento das atividades de forma geral. E aí um nutriente extremamente importante que a maioria das crianças e a população de forma geral tem dificuldade no consumo é o ômega 3. O que é o ômega 3? É uma gordura boa que está presente ali nos peixes, nas castanhas de forma geral, e é um nutriente, né? Ele é um antioxidante que ajuda ali no controle da ansiedade, controle da irritabilidade. Esse ômega 3, ele pode ser suplementado ou pode ser consumido ali por meio de alimentos, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês alguns alimentos que são fontes desse ômega 3, peixe, nozes, linhaças, chia, que vai ajudar ali, tem relação direta ali com esse desenvolvimento a nível neural, irritabilidade, ansiedade, que é muito importante a gente entender como, né, podemos aplicar e colocar esses alimentos ali no dia a dia dessas crianças. Ferro e zinco estão presentes ali, carnes magras, vegetais verdes escuros, leguminosas, elas são extremamente importantes ali para o foco. O zinco, eu vou trazer outro adendo para você, que o zinco está diretamente relacionado com a palatabilidade da criança. Tem criança, gente, que consome alimentos, principalmente crianças muito seletivas, que consomem alimentos e não sente prazer nenhum em consumir aqueles alimentos. O alimento não tem gosto, o alimento não tem sabor. Muitas vezes é por deficiência de zinco. Então, ou a gente precisa de fazer uma suplementação. Geralmente, a gente começa com uma suplementação e depois vai ajustando esse zinco na alimentação dessa criança. Então, existem alguns minerais que é preciso ser analisado em caso a caso, que às vezes é necessário a gente fazer a suplementação. O zinco, ele está muito relacionado a isso, para melhorar a aceitabilidade de alguns alimentos ali para as crianças, tá? Então, esses dois minerais, eles são extremamente importantes e estarão ali presentes, né, nas carnes magras, vegetais verdes escuros de forma geral, leguminosas são feijão, soja, grão de bico, lentilha, ervilha, que são fontes de ferro e zinco também. Magnésio e vitaminas do complexo B também estão ali relacionadas com essa questão da regulação do humor e regulação da qualidade do sono da criança, tá? Para que a criança consiga ali dormir bem, é importante que esteja em dia magnésio e vitaminas do complexo B. Magnésio e vitaminas do complexo B, principalmente magnésio, a gente vai encontrar ali nos cereais integrais, castanhas de forma geral, e as folhas verdes escuras. Vitamina B, vitaminas do complexo B, a gente vai encontrar também nesses alimentos, em algumas ali em produtos de origem animal, como o ovo, né? A gema do ovo, principalmente, leite integral, porque o leite integral vai ter a gordura ali do próprio leite, que vão ter algumas vitaminas, tá? Então, são vitaminas que são extremamente importantes também para essas funções específicas ali. Alimentos antioxidantes são extremamente importantes para essas funções ali a nível de foco, ansiedade, irritabilidade. A gente precisa sempre estar atento com esses antioxidantes. Eles estão ali, principalmente nesses alimentos vermelhos, verdes escuros, castanhas de forma geral. Algumas frutas têm mais do que as outras, mas é aquela regra de nutrição, né? Quanto mais colorido ali, a refeição da criança é melhor. Outra orientação extremamente importante é você conseguir rastrear e entender quais são os alimentos que o seu filho já tem costume de consumir. Os alimentos que o seu filho já come são denominados alimentos de segurança ou alimento conforto. Então, o ideal é você entender bem quais são esses alimentos que a criança consome.
A partir disso, como é que a gente pode fazer para deixar esses alimentos mais nutritivos, seja por meio de receitas, ou seja por meio de escolher outras marcas, tá? Mas isso é extremamente importante ali para que a gente consiga, ao máximo, favorecer refeições e alimentos mais nutritivos para as crianças. Hidratação. Hidratação é extremamente importante, tá? Principalmente ali para a função intestinal. E aí eu já coloco um adendo aqui, que se o intestino do seu filho não funciona direitinho, isso é um indicador para essa criança ter ali dificuldade na hora de consumir os alimentos. Porque entenda que nosso sistema digestório, né, ele é da boca ao ânus. Se uma parte desse sistema digestório ele já está cheio, por exemplo, se a sua criança não consegue evacuar, ela vai no banheiro de 3 em 3 dias, ou quando ela vai no banheiro, as fezes dela parecem ali fezes de bolinhas, fezes ressecadas, ou essa criança precisa de fazer muita força na hora de evacuar, ou ela já passou por várias situações que ela segura essas fezes, é uma criança que a gente precisa de ter atenção urgente, porque provavelmente ela vai ter dificuldade na hora de se alimentar, porque ela não vai ter o apetite regulado. Então, é extremamente importante a gente organizar a função intestinal, principalmente quando a gente fala de crianças que têm seletividade alimentar, tá? Porque a seletividade alimentar, ela tem várias causas, e aí é importante a gente entender quais são as possíveis causas daquela criança. E uma das causas está relacionada com o funcionamento intestinal, tá? Então, é extremamente importante organizar essa questão da hidratação da criança. Uma estratégia que eu uso muito com as famílias são geladinhos de fruta, né? Que a maioria das crianças gosta de geladinhos de fruta, picolé. Então, dá para a gente, por exemplo, preparar ali um geladinho de fruta, seja ali com sabor de alguma coisa que a criança gosta, para sempre manter aqueles geladinhos que dá para a gente colocar na lancheira. Vai fazer uma terapia com essa criança, leva esse geladinho para tentar manter essa hidratação, principalmente em dias mais quentes, tá? Pode fazer esse geladinho ali com água de coco, por exemplo, ou com algum suco de preferência da criança, ou se for uma criança que aceita ali uma vitamina, uma criança que gosta de açaí, a gente utiliza aquilo que a criança já gosta para fazer ali essas combinações, porque geralmente crianças vão ter uma aceitação legal com relação a esses geladinhos de fruta, tá? E aí eles vão ajudar bastante a manter essa hidratação da criança, mas tenham atenção com relação a isso, principalmente se a sua criança tem dificuldade com relação a funcionamento intestinal. O ideal é colocar ali essa garrafinha, um copo sempre visível. Eu já oriento que seja garrafinha, gente. Garrafinha dentro de casa, porque aí você consegue mensurar a quantidade de água que essa criança está consumindo, tá? Por exemplo, se você tiver uma garrafinha de 1 litro da criança, dê para ela a água daquela garrafinha. Você pode pegar a água ali da geladeira, coloca no copo para a criança consumir, mas você consegue ali mensurar o volume de água que aquela criança está consumindo durante o dia, por exemplo, porque é extremamente importante ter atenção com relação ao consumo hídrico, tá? E é claro que é importante a gente ter atenção com o consumo dos alimentos ultraprocessados, né? Os biscoitos, refrigerantes, os industrializados de forma geral. Já afirmo para vocês que esses alimentos, quando a gente está falando ali de crianças com seletividade alimentar, a gente não tira alimento industrializado. A gente utiliza eles para aproximar a criança de outros alimentos que têm características semelhantes. Mas entenda que se a criança tem o costume, por exemplo, de consumir sempre balinha fine, biscoito recheado, esses alimentos que são mais doces, mais palatáveis, vai ser muito difícil dessa criança consumir uma fruta. É igual se você, por exemplo, mordeu um pedaço de bolo de chocolate e depois mordeu uma maçã logo em seguida. A maçã não vai ter gosto de nada, tá? Então, o sabor vai se anulando, o paladar da criança vai se formando. O mesmo é válido para crianças que gostam de salgadinhos, por exemplo, que são muito condimentados, sejam Doritos, um macarrão instantâneo, que tem um temperinho forte, e aí você tenta fazer alguma coisa para a criança só com sal. A gente precisa condimentar esses alimentos que são preparados em casa, tá? É muito comum eu atender crianças que têm esse costume de consumir ali, por exemplo, fast foods, e aí a mãe vai tentar fazer uma receita em casa e tempera ali a receita só com sal, porque teoricamente a criança não aceita esses temperos, essas coisas diferentes, e precisa de ter condimento. Se a sua criança tem esse costume
de consumir alimentos que são mais condimentados. Isso aqui, tudo que eu estou falando para vocês, são confortos que, geralmente, você sabe o que a sua criança tem preferência. Seja preferência por textura, é uma criança que gosta mais de alimentos mais crocantes, ou alimentos mais pastosos, ou alimentos mais salgados e picantes, ou alimentos mais doces. Então, a gente utiliza disso que a criança já gosta para aproximar outros alimentos, colocando sempre características semelhantes, tá? Isso dentro da terapia alimentar é denominado esticamento alimentar, onde a gente pega ali essas características dos alimentos que a criança já gosta para ir trazendo aos poucos esses outros alimentos que a gente deseja que essa criança aprenda a comer, para aos poucos ir ali aumentando a variedade, seja variedade a nível de textura, sabor, porque dentro de crianças, né, com seletividade alimentar, a gente vai ter ali as crianças que comem batata, mas só se for frita, se for em purê, essa criança não vai consumir, por exemplo. Então, a variedade é dentro do próprio alimento, em formas de preparo diferentes, e variedade em qualidade de alimentos também, né, de conseguir consumir alimentos que são variados também. E aí, eu coloquei aqui algumas sugestões, né, de alguns lanches práticos, mas já entendam. Esses lanches práticos, eles só serão práticos se você tirar um tempo para fazer essa organização. A alimentação saudável de forma geral, o segredo dela está em você conseguir se preparar, seja ali uma vez na semana, para fazer essa organização dos alimentos. Porque, às vezes, né, a gente quer favorecer ali uma alimentação mais saudável para as pessoas que moram em casa, para os filhos, aí você vai lá na feira, compra um monte de fruta, verdura, mas se você não preparar esses alimentos, vai perder lá na gaveta da sua geladeira, vai perder. Então, é muito comum, às vezes, né, quando você prepara esses alimentos, já deixa a fruta picada na geladeira, os alimentos já higienizados, a família consegue ter uma alimentação ali mais saudável do que você comprar e deixar aqueles alimentos sem organizar. Então, esses lanches é a mesma coisa. Se você quer ali, por exemplo, que a sua criança consuma ali um bolo que você vai fazer um bolo mais saudável, por exemplo, meu filho come bolo só se tiver cobertura de chocolate. Beleza, a gente pode melhorar a qualidade da massa desse bolo, por exemplo. Inicialmente mantém a cobertura. Outra coisa que dá para fazer é substituir a cobertura por gotinhas de chocolate ali na massa. Então, existem várias estratégias que a gente vai adaptando de acordo com os alimentos de segurança que essa criança consome, para que, de fato, né, a gente consiga ir enriquecendo nutricionalmente esses lanches. Mas o ideal sempre é organizar esse pré-preparo dos lanches para que no dia a dia vocês, de fato, consigam fazer essa condução desses lanches saudáveis. Eu falei lá no começo para vocês sobre a rotina alimentar, mas essa rotina, esse ritual alimentar vai favorecer bastante ali o vínculo da família com a criança, e com relação à refeição, isso é extremamente importante. Então, aqui, uma orientação que vocês já sabem, né, mas que é extremamente importante, é a utilização de telas ali durante as refeições, evitar essas telas, mas se seu filho só come se tiver com tela, que essa tela não esteja na mão dele, que essa tela seja a TV, porque quando a tela está na mão da criança, aí fica mais fácil ainda dessa criança desconcentrar, porque ela fica interagindo com o tablet e o celular na mão, trocando de desenho o tempo todo e tudo mais. Então, a primeira coisa é a gente tirar a tela da mão da criança e passar para uma TV. Isso já é extremamente importante, tá? Então, se você tem essa situação, que comece a fazer essa mudança em pequenos passinhos, porque pequenos passinhos lá na frente já vai ser muito importante com relação a essa alimentação. Realizar preparos de alimentos junto com a criança é importante, seja ali preparar uma receita com essa criança. Entenda, gente, que crianças seletivas, crianças com dificuldades alimentares não conhecem o alimento. Se você mostrar para a sua criança um chuchu, ela não vai saber que é chuchu. Se você mostrar uma couve e uma alface, ela vai falar que é folha. Se a criança não conhece o alimento, ela não consome. Então, é importante levar essa criança com você, seja para uma feira, ou fazer algumas atividades que propiciam, né, o conhecimento dessa criança com esses alimentos. Os terapeutas ocupacionais trabalham com maestria com relação a isso, principalmente quando eles trabalham com toda a parte de integração sensorial voltada para alimentos, mas entendam que existem esses estímulos também que a gente pode
propiciar ali para a criança, para ela conhecer esses alimentos, não necessariamente comer, né? Mas ter esse momento de interação com esses alimentos fora da mesa. Ah, vou comprar um livrinho de colorir para a criança. Tem um livrinho do Bob Goods e tem um livrinho ali de colorir que são dos alimentos. Vamos colocar o dos alimentos, um desenho que a criança gosta de assistir, para ela ir interagindo, saber que beterraba é beterraba, que brócolis é brócolis, couve-flor é couve-flor. Crianças precisam de conhecer os alimentos, porque esse é o primeiro passo, tá? E isso é muito comum, eu recebo muito no consultório, principalmente quando eu faço oficinas em grupo com crianças, que a criança vê ali pela primeira vez, eu abrindo uma mão, elas têm nojo de pegar ali a semente, porque elas acham que é um monte de bichinho, porque ela já recebe a fruta picada no prato. Então, se a criança não tem essa vivência, essa experiência no antes, dificilmente ela vai conseguir consumir quando está lá no prato, tá? Tudo picadinho. Então, essa vivência ali, é claro, de forma gradativa, dentro da sua rotina, é extremamente importante reforçar. Conversas ali no dia a dia é importante também sobre essa questão da alimentação, e eu já trago outra coisa para vocês. Se seu filho tem dificuldade de alimentação, provavelmente a propaganda que você faz é a seguinte: filho, come que isso é bom para você. Gente, isso não funciona com criança, porque a criança ela já está acostumada com isso. Você tem que jogar esse poder dos alimentos em você. Por exemplo, a mamãe vai comer a salada, porque a mamãe vai ficar mais inteligente, porque a mamãe vai crescer melhor, porque a mamãe vai deixar, o cabelo da mamãe vai crescer mais bonito, porque a criança ela entende se aquilo faz bem para você, vai fazer bom para ela, porque geralmente famílias já tentaram todas as estratégias possíveis para que a criança consuma esses alimentos, tá? Então, na hora de fazer esse tipo de orientação, tira o foco da criança, passa esse foco para você, para que ao máximo o momento das refeições sejam tranquilos, tá? Isso é muito importante também. Agradecer ali pela alimentação, propiciar ali que o momento da refeição seja mais tranquilo, mas isso só vai acontecer se você conseguir estruturar a rotina, estruturar horários, a base organizacional dos momentos das refeições, para que você consiga manter, né, iniciar esses rituais ali no momento da refeição, para que seja um momento de tranquilidade. Entendo que eu estou falando tudo isso para vocês, mas são processos, tá? São processos que a gente precisa de ir ajustando aos poucos, de acordo com família para família, de acordo com as características que aquela criança tem, as preferências que aquela criança tem, porque aí a gente vai ajustando para que, de fato, seja personalizado ali. Então, não é padronizado, né? Não tem como eu falar que todas as famílias vão fazer isso, mas entendam que são orientações que a gente precisa de ir organizando ali de família para família. Foi esse conteúdo aqui que eu preparei para vocês hoje, tá? A sua jornada eu coloquei aqui que começa hoje, e são pequenos passinhos que a gente precisa de ir fazendo essas modificações. Seja esse passinho você entender nesse momento que existem vários nutrientes que são importantes ali para a organização da alimentação e desenvolvimento emocional, desenvolvimento comportamental, desenvolvimento alimentar que a gente precisa de organizar, e tudo isso vai refletir no comportamento ali alimentar da criança. Mas é importante a gente começar de algum lugar, tá? Porque se você está aqui hoje, com certeza isso é uma situação que te preocupa, então você já está de parabéns, está aqui participando, recebendo esse conteúdo, e o ideal é você escolher uma coisa para começar, tá? Porque quando a gente quer fazer várias coisas de uma vez, a gente não consegue, principalmente no quesito alimentação. Eu sempre uso com meus pacientes que, se mudar comportamento alimentar fosse fácil, né, a gente ia fazer ali as nossas promessas, sejam elas de ano novo, quando a gente faz aniversário, que a gente quer várias mudanças, mas a gente não consegue mudar tudo de uma vez. Então, escolha ali uma meta, algo que é mais importante para a gente começar a fazer essas mudanças, principalmente no comportamento, nos alimentos que são ofertados ali para as crianças. Gostaria de abrir agora para dúvidas, caso vocês tenham, vou disponibilizar para vocês depois desse material, esses slides aqui, e quem tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. Laís, eu tinha duas, mas uma que você já respondeu, né? Qual seria, assim, o primeiro passo, né, para ajudar, assim, na questão da seletividade alimentar, né? Você falou que é conhecer ali os alimentos. Mas uma dúvida que eu tenho é em relação a ovos. Quantos ovos uma criança pode comer?
Essa pergunta ela é muito relativa, Ilana, porque, por exemplo, qual é a idade dessa criança? Hoje meu filho está com 5 anos, né? Fez 5 agora. Certo. 5 anos. E quantos ovos ele come por dia? Depende, ele já chegou a comer 8 ovos. Ok. Ele consome ovos, mas ele também consegue comer nesse momento carne de frango, carne vermelha, essas outras proteínas? Come. É porque, Sim, às vezes, porque... por exemplo, no café da manhã, ele gosta muito de ovo. Então, a gente faz ovo mexido, come com pão. Nós gostamos de comer ovos, lá em casa, todo mundo. Só que ele come muito. Por exemplo, a gente compra um pão pequeno, ele come 3 pão pequenos cheios de ovos. Brincava uns 4 ou 5 ovos junto com o pão. Entendi. E aí a gente pode fazer assim, Ilana, para facilitar a sua vida. Porque a questão do ovo está relacionada ali na gema, porque se a criança consumir em grande quantidade, a gema ali do ovo ela é muito nutritiva, mas ela tem ali colesterol. E aí é aí que a gente tem que ter cuidado. Porque, por exemplo, vamos supor que você vai fazer ali 4 ovos de manhã para ele e no período da tarde ele vai consumir mais 4 ovos. E aí o ideal, você vai pegar ali 2 ovos inteiros e 2 ovos sem gema, porque aí vai dar um volume grande, você consegue ele controlar essa questão ali do colesterol, que tá tudo certo, ele comeu 8 ovos, tá? Se você conseguir fazer isso ali, tira essas 2 gemas a cada 4 ovos que ele consome, aí tá tudo certo. Mas ele pode, por exemplo, comer 4 ovos todos os dias? Pode, se você conseguir fazer, assim, 4 ovos inteiros todos os dias, tranquilo, pode sim. Tranquilo, não tem problema? Não tem problema. Não, é porque já me chamaram a atenção em relação a isso, a quantidade de ovos que ele come, porque ele gosta demais de ovo, desde pequeno, sabe? Não precisa de se preocupar, principalmente porque ele é uma criança que está em desenvolvimento. O ovo é um alimento que tem cálcio, que tem zinco, que tem magnésio. Então, esses nutrientes que eu fui falando aqui, o ovo, ele tem todos esses nutrientes. Porque, na teoria, o ovo, ele iria gerar um ser, né? Então, por isso que ele é tão nutritivo. A única atenção que você tem que ter é com relação a essa questão ali do colesterol da gema, tá? Se você conseguir controlar ali quando for fazer um volume grande, né, desses ovos, de colocar ali 4 ovos, 2 sem gema e 2 com gema, tá tudo certo. Aí, mas se for 4 ovos ali durante o dia, não tem problema não, tá tudo certo. Mais alguma pergunta? Eu acho que a Esther queria falar sobre seletividade, que o filho dela, ela até mandou uma mensagem que ele é bem seletivo. Esther, você A quer Esther falar? tá aí? Ah, Esther tá por aí. Se quiser, pode mandar no chat, pode abrir o áudio. ela tinha mandado mensagem aqui, né, perguntando o tema, né, e falando que o filho dela é muito seletivo, ele tem TEA e come muito mal. O primeiro passo ali, né, com relação a essa questão, é estruturar essa questão da rotina, principalmente
em crianças que têm autismo, né? Organizar ali essa rotina, principalmente ali por causa da rigidez, de forma geral, é importante essa organização que eu falei lá do começo. Estabelecer os horários ali muito bem, das refeições e tudo, para sempre favorecer ali, o apetite da criança. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a organização do prato da criança, tá? Geralmente, eu oriento famílias que comprem pratos com divisória para a criança autista, que é muito seletiva. Porque o prato com divisória vai favorecer que a gente comece a colocar pequenos pedaços dos alimentos que a criança não consome. Porque quando a gente olha a escalada do comer, a primeira etapa ali é, de fato, a criança conhecer os alimentos, mas ela precisa de ter esse contato com esses alimentos sem comer. Então, o prato divisória, ele vai ser sempre um amigo, tá? Porque aí a gente pega as duas partes maiores ali do prato com divisória e coloca os alimentos que a criança já consome e numa parte isolada, que não vai encostar com os outros, a gente passa a colocar diariamente um quadradinho de algum alimento que a gente quer começar a aproximar a criança dele, tá? Inicialmente, a criança vai estranhar, mas depois ela acostuma com essa presença. Acostumou com a presença, gente, aí todos os alimentos que são feitos para a família, a gente passa a colocar no prato da criança. E qual é a quantidade? O tamanhozinho ali de uma moedinha de 10 centavos. Então, a criança não come feijão, a gente coloca 1 grão de feijão nessa divisória ali dessa criança. A criança não come, por exemplo, carne de panela, porque tem caldo. Se a família fez, a gente passa a colocar esse pedacinho separado lá. Isso precisa de começar a acontecer para a gente trabalhar essa questão da tolerância, tá? Da tolerância ali desses alimentos ali no dia a dia. Então, o ideal é inicialmente organizar e estruturar essa rotina, propiciar ao máximo ali que essa criança conheça esses alimentos de forma geral e dentro dessa organização da rotina, tentar adaptar e utilizar esse prato com divisória, e não só no almoço, tá? Almoço e jantar, nos lanches também, porque às vezes a gente também quer aumentar a variedade do lanche da criança, colocar frutas diferentes, que essa criança aprenda a comer um bolo, um pão, alguma coisa diferente, mas isso só vai acontecer se diariamente isso estiver ali no prato da criança, tá? Então, a estratégia do prato com divisória, independente da idade, tá? Eu faço isso para crianças que têm ali desde 1 aninho até 12 anos, dá para a gente começar a utilizar essa questão ali do pratinho com divisória para a criança ir dessensibilizando e aceitando a presença desses alimentos diferentes no prato. Essa questão com crianças que têm TEA é bem interessante, porque é só uma história. Eu tenho uma sobrinha que tem, e ela tinha quase 2 aninhos, e eu fui dar comida para ela, né, e ela sempre comia, daquela, assim, nessa idade ela não tinha problema, não tinha seletividade, mas ela comia tudo separado. E aí, o que a tia aqui fez? Misturou tudo. Não quis comer. Era o que ela tinha o costume de comer, mas só o fato de eu ter misturado a comida. Sim, Ela sim. falou assim, dá duncha. Sim. Sim, por isso que é muito importante a gente conhecer qual é o conforto ali da criança, porque no caso dessa criança, o conforto dela é tudo separadinho, e na maioria das crianças é separadinho. Então, o que a gente faz? A gente junta aquilo que a criança já gosta, né, para a gente dar esse conforto, para a criança não ter todo aquele estresse, porque ela tem esse estresse, no momento da refeição é muito complexo, então a gente usa aquilo que a criança já gosta, e já é mais costume dela fazer, para a gente, aos poucos, colocando outras coisas. E isso seja para alimento, por exemplo, se a criança gosta de tudo misturadinho, a gente usa isso a nosso favor. Se ela gosta tudo de purê e amassado, vamos usar isso a nosso favor. Então, por isso que é muito importante a gente entender muito bem quais são as características, né, da forma que a criança gosta de se alimentar, porque aí, aos poucos, a gente vai incluindo de formas diferentes o que precisa de ser incluído, né, para ir aumentando os diferentes tipos de variedades ali no dia a dia dessa criança. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que a Esther mandou uma mensagem aqui. Deixa eu ler. Ela agradeceu, falou que adorou e vai fazer. Ótimo, então.
Eu imagino que acho que não deve ter mais dúvidas, não. Thaís, primeiramente, queria te agradecer, viu? Que aula mesmo. É muito importante a gente entender como é que funciona o processo, né? Entender que, às vezes, as coisas podem ser, assim, mais tranquilas do que a gente imagina, né? Só que a gente, às vezes, precisa de muita persistência. Sim. Né? Então, eu acho que nessa aula que você falou, eu entendi muito disso, essa questão da persistência, de dar, como você mesmo falou, passos pequenos, né? Então, eu queria te agradecer, porque isso aí contribui muito para a gente, ainda aqui, que às vezes nós somos campeãs em persistências, mas muitas das vezes a gente acha que a gente não está conseguindo. Com certeza, eu vejo que vocês se esforçam muito o tempo inteiro, e eu agradeço o convite, tá? Porque essas informações, por mais que elas teoricamente são simples, muitas vezes não chegam em quem precisa chegar, tá? Então, pode me convidar mais vezes, se quiser depois, tiver perguntas específicas, seja relacionado por alimentos, tá? Dá até para a gente fazer um bate-papo só por alimentos. Eu tenho um grupo de mãe que as crianças comem só batata frita, eu tenho orientações específicas para alimentos específicos, tá? Ou então para a gente conversar só sobre a escalada do comer, porque são conhecimentos relacionados à nutrição que ainda é muito novo, tá? Então, pode me convidar mais vezes, sempre estarei disponível para vocês, porque o meu objetivo é, aos poucos, né, a passinhos de formiguinhas e trazendo esse conhecimento para que vocês também, aos poucos, vão colocando aí no dia a dia para cada vez mais melhorando a alimentação dessas crianças e despreocupando essas famílias. Eu te agradeço de coração, muito bom mesmo, muito obrigada, viu? E peço a Deus que abençoe sempre a sua vida e que você continue nesse caminho, tá? Amém, gente. Muito obrigada e até mais. Até, com Deus, viu? Tchau. Tchau, tchau.